No Sofá, com Neuza Biguete, recebo com muito prazer, mas muito prazer mesmo, o Dr. Omar Fedes. Omar, você nasceu onde? Eu nasci em Marília e vim para Ribeirão Preto com 17 anos. Estudei para o vestibular, entrei... Peraí um pouquinho, você nasceu em Marília, que dia? 1º de fevereiro de 62. Já se vão 53 anos, Neuza. E você ficou em Marília até quando? Eu fiquei em Marília até ter 17 anos, que era 1979, começo de 80. Quando eu prestei vestibular para a Faculdade de Medicina. Você então fez medicina aqui em Ribeirão? Isso, fiz medicina aqui em Ribeirão, na USP. Foi motivo da minha mudança para a cidade e desde lá até hoje acabei virando Ribeirão Pretano. E você se especializou? Eu me especializei, vou contar um pouquinho. Então eu vim para fazer a faculdade em 1980, formei em 85, aí resolvi fazer residência de cirurgia. Naquela época eram 4 anos, 2 anos de cirurgia geral e depois gastro e proctologia, que foi a minha formação. Quando eu acabei minha residência, em 89, 90, eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas aqui na USP. Então, eu entrei na faculdade da USP e de lá nunca mais saí. Então, comecei a trabalhar como médico, aí me interessei pela carreira científica, fiz mestrado, depois fiz doutorado. Aí fui contratado como professor da faculdade, que é um cargo que eu tenho até hoje. É um lugar que eu gosto muito de trabalhar. E dentro da USP a gente fez a carreira, né, universitária, podemos chamar assim. E hoje eu tenho o título lá de livre docente, que é quase um dos maiores lá da faculdade. Já são 3 teses, já são 35 anos de Ribeirão Preto e de USP. Eu nunca mais saí de lá. Que beleza, isso eu não sabia. Eu sabia que você é diretor do Hospital São Paulo, né? Você tem 3 vertentes, pode falar. É isso, Neuza. Então eu trabalhava, aí comecei a trabalhar como médico, primeiro assistente, e montei um consultório nessa época. Comecei a trabalhar nos 2. E quando eu fui contratado na faculdade, eu contratei num regime que chama RTC, não é tempo integral, que fica só na USP. Então eu trabalho na USP e posso trabalhar na cidade também, como médico. Então, a minha vertente é professor universitário, outra como médico, que eu atuo até hoje na nossa clínica, e a terceira vertente, que acho que quando eu te conheci mais de perto, foi quando nós tivemos a oportunidade, no ano 2000, agora já se faz 15 anos, quando nós assumimos a administração do Hospital São Paulo. Então, nessa época, eu e mais 3 sócios, o Ribeiro, o Antoniazzi, o Valcir, nós assumimos o Hospital São Paulo e junto com a Cidinha na administração, que você também conhece bem, minha esposa, nós começamos a fazer um trabalho que eu acho que muito interessante. Talvez seja o lugar onde seja mais conhecido aí na cidade, mas a parte empresarial, nós colocamos o hospital para frente, várias obras, várias modernizações, e o hospital hoje ocupa um espaço muito bom na cidade, aí, tendo uma... vamos chamar assim, uma posição de destaque, prestando uma boa assistência para a população de Ribeirão Preto. Sem dúvida alguma, o hospital está maravilhoso. Estive lá há pouco tempo, inaugurando uma ala infantil, né? Isso, você foi lá. Aquilo lá foi uma nova UTI pediátrica, com uma ala nova de maternidade, prestigiando o parto natural, que está muito na onda agora. E, na realidade, sempre esteve, mas agora a mídia tem falado mais disso. Então, uma área muito interessante. E sempre com novos projetos, o hospital. E você, quando você se casou pela primeira vez, quando você fazia medicina? Isso. Eu casei, eu já era residente. Minha primeira esposa, que inclusive é a mãe dos meus 2 filhos, era médica também aqui na faculdade. Hoje ela atua em Brasília. Então eu tenho 2 filhos desse casamento. E depois eu me casei pela segunda vez
com a Cidinha, né, que é administradora do Hospital São Paulo, que também tem 2 filhos. Aí foi muito interessante, nós fizemos uma nova família, os meus, os seus, quase os nossos. Então, nós moramos juntos, eu com meus filhos, ela, os filhos dela, e agora nós já temos até uma netinha, Neuza, que é uma delícia essa nova fase, sabe? Os seus filhos como se chamam? Um deles chama Omar Feres Filho, que está aqui, depois no fim vai dar uma palhinha aqui com a gente. Ele faz faculdade de medicina aqui em Ribeirão Preto, está no 5º ano lá na Barão de Mauá. Companheirão, já anda comigo aí, já vê as coisas, ótimo menino. E o outro chama-se Arthur Coriferes, ele está fazendo o 1º ano da faculdade de engenharia mecânica aqui na UFSCar. E os da Cidinha? Cidinha é o Pedro está fazendo o 1º ano de medicina na PUC Minas, lá em Betim, anexo a Belo Horizonte. E o Diego, que é formado em Química, é professor e também já está trabalhando com a Cidinha, começando a dar apoio ali na administração do Hospital São Paulo. Eu sei que vocês se dão muito bem. Os filhos dela com os seus filhos, e você com os filhos dela e ela com os seus filhos. É isso aí? É isso, Neuza, é interessante, ficou uma nova família. No começo, todo mundo fala, será que isso vai dar certo? Mas hoje a gente é muito satisfeito, isso é uma grande vitória pessoal também. Só para você saber, agora teve feriado, então os filhos vieram de fora, porque agora 2 estudam fora, e na quinta, outro dia, juntamos para jantar todo mundo junto. Uma delícia, um falando com o outro, virou uma família só. E muito gostoso de conviver, e agora com a netinha, então a gente ficou muito alegre. Omar, nós pulamos um pedacinho. A sua clínica que eu fui lá inaugurar, como se chama? A minha clínica chama Proctogastroclínica. Vou falar um pouquinho dela. Eu, junto com o Dr. Ribeiro, que também é sócio no hospital, e também é professor lá na USP, é o meu chefe lá na USP, nós temos aí mais de 20 anos na área de proctologia, que é cirurgia do intestino, reto e ânus, e temos muita tradição. E a gente já teve 3 consultórios, e esse último nós fizemos um empreendimento maior, que é realmente uma clínica, onde tem mais de 20 médicos trabalhando. Nós temos um serviço de endoscopia, um dos maiores aí do interior do estado, onde faz colonoscopia, endoscopia, tem ultrassom. Então, nós conseguimos, a gente fala brincando lá, que todo o tubo digestivo você chega lá e resolve. Tem vários médicos gastroenterologistas, médicos especialistas em fígado, e todos trabalhando junto, do lado ali do hospital, para nós ficar fácil. A gente atende ali, através da rua, já interna, quando precisa no hospital. Foi um aspecto muito interessante. Aí, de 3 anos para cá, nós estamos nesse prédio novo e estamos muito satisfeitos lá. Omar, eu quero saber onde se arruma tempo para tanta atividade. Ele ainda tem outra, que nós vamos falar depois. Na realidade, eu sempre, apesar de ser meio gordinho, falar assim, brincando, eu sou ligado no 220, eles falam. Então, a gente acorda cedo, gosto de fazer as coisas. Então, quando eu tento dividir meu tempo assim, cada coisa no seu lugar. Então, quando eu estou na USP, eu me entrego lá para pesquisa, sou orientador de pós-graduandos, entramos nas cirurgias complexas e fazemos tudo lá. No consultório, eu vou no período da tarde, onde a gente atende pacientes, etc. E no hospital, na parte administrativa, eu vou em reuniões que são mais importantes e passo todo dia para despachar a parte burocrática, vamos dizer assim. E conseguimos trabalhar assim. Tem mais uma coisinha ainda que eu não te falei, sempre mexendo com pesquisa. Eu fiz uma tese de doutorado sobre uma doença que inflama e gangrena tudo, chama síndrome de Fournier, e aqui dá uma infecção grave ali na região do períneo, do escroto e do ânus. E na época eu pensava que, ouvi falar de um equipamento que chama câmara hiperbárica, que não tinha em Ribeirão Preto. Na realidade, no Brasil tinha muito pouco. E quando a gente assumiu lá o hospital, nós conseguimos viabilizar a compra do primeiro equipamento do interior do estado de São Paulo. E hoje nós temos um serviço de câmara hiperbárica que é considerado um dos melhores do Brasil. E eu também trabalho lá todos os dias, vendo os pacientes. E é uma coisa muito interessante, a gente ajuda muita gente. Aquelas feridas que não cicatrizam, quem tem o pé diabético que está achando que pode amputar. Então, são várias situações que... Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouviu falar. Ajuda muito no tratamento dos pacientes. E nós somos pioneiros. Quando nós abrimos, no Brasil, tinham 18 serviços. Hoje, o Brasil já tem mais de 100 serviços, agora está no Brasil inteiro. Mas quando a gente abriu, nós fomos pioneiros nisso também. E lá na sua clínica aceita todos os planos de saúde? A clínica é uma clínica da realidade brasileira. Então, atende praticamente todos os planos de saúde, pacientes privados, e está sempre à disposição lá. Algum paciente que não tenha condição, nós tentamos viabilizar, de alguma maneira, sempre o tratamento.
E agora vamos falar do seu pai, da sua mãe, que já faleceu, não é? Meu pai chama-se Fez Feres, está aqui presente. É uma pessoa que a gente tem muito orgulho dele. E falando um pouquinho da minha vida, como isso aqui é uma conversa bem à vontade, o meu pai, ele sempre foi comerciante e músico. Então, eu desde criança, eu era molequinho em casa, via os ensaios da orquestra do meu pai. E com 10 anos de idade, meu pai, eu e meu irmão mais velho, inicialmente, depois o Mário, que era mais novo que eu, nós montamos um conjunto. E eu, dos 11 anos de idade, 10, 11 anos, até 30 anos, eu tocava bailes todos os fins de semana. Inclusive, quando eu era estudante aqui na Faculdade de Medicina, o pessoal dava plantão para ajudar na renda, eu, em vez de dar plantão, eu tocava baile. Era muito interessante. O Wagner de Paula Ferreira. Isso, é mais ou menos isso. Por sinal, outro dia um alô pro Wagner, outro dia tocamos junto, temos uma canja aí, os médicos agora que gostam de tocar, é muito gostoso, assim. E depois disso foi minha profissão. Depois, com a faculdade, aí eu virei cirurgião, aí não deu mais para conciliar as duas, aí a música ficou mais um hobby, mas é uma coisa importante na minha vida. Lá em casa eu tenho um estúdio, meu filho é baterista, meu pai é um grande saxofonista, nós tocamos junto muito tempo. Depois o Mário, que vocês devem se lembrar dele, foi um músico muito famoso aqui em Ribeirão Preto. O Mário Feres, que tocava junto com a Vânia Lucas. Isso mesmo, que ele também era dentista e depois largou a parte de dentista para ficar só músico. Ele se dedicou e eu tenho muito orgulho de falar assim, o Mário tocava muito bem, quem conheceu ele, mas eu que ensinei o Mário a fazer o Lá maior, tá vendo? E ele passou o professor, vamos dizer assim. Infelizmente o Mário já se foi, né? Se foi um pouco moço, faz 4 anos que ele se foi, mas é uma pessoa muito presente, ele trazia muita alegria, então a gente lembra dele com muita alegria. Ô Mário, o que eu quero falar aqui, eu quero que você deixasse assim, para o público, para o pessoal que está nos assistindo, é a amizade que vocês têm entre vocês, essa paixão que você tem pelo seu pai. Hoje nós estamos gravando num sábado da Aleluia. Por quê? Ele disse, Neuza, meu pai vem para a Semana Santa, mas eu não quero largar dele 1 minuto. Então eu falei, vamos gravar no sábado de manhã. E o pai dele está aqui. Ah, isso é verdade, sim. Eu convivi muito com meu pai, primeiro como pai e filho, depois como músico, que a gente teve um conjunto. Meu pai estimulou eu e meu irmão mais velho, que também já se foi, de ter um conjunto, ensinou a gente a fazer negócio. E nós temos família de árabe. Árabe e italiano são parecidos, são muito apegados. Quando um fica doente, todo mundo sofre junto. Se um está com problema, todo mundo vai lá e quer ajudar. Então, nós sempre tivemos uma família muito unida. E meu pai, ele está viúvo, minha mãe a gente já perdeu, mas ele tem 86 anos e eu morro de orgulho dele. Ele é muito ativo, trabalhador. Aí, quando você me convidou aqui, eu falei, pai, dá uma mexida aí no sax que nós vamos tocar um pouquinho ainda hoje. Vai aparecer na televisão, na Neuza, o senhor tem que tocar sax. E ele trouxe o sax para a gente tocar depois. Então, é uma coisa muito boa mesmo. A família tem uma relação forte, sim. Agora eu quero falar da Cidinha. Cidinha é a companheira ideal. Você achou sua companheira? A Cidinha foi um amor interessante, né? É uma paixão mais madura. Meu segundo casamento, eu conheci a Cidinha, ela estava administrando o Hospital São Paulo. E aí eu sempre achei ela muito competente como administradora, inclusive o sucesso do hospital se deve muito a ela, que ela, para falar a verdade, nós como médicos, vamos lá, mas quem leva as coisas mesmo, quem toca é a Cidinha. E é uma grande companheira, é o amor da minha vida, é a pessoa que a gente convive. Nós casamos de novo, junto, tudo certinho, fizemos uma casa, construímos uma vida junto de novo. E ela também me ajuda muito. Eu sempre tive essa tendência aqui, vocês veem, gordinho, com a Cidinha eu faço esporte, eu tenho uma dieta saudável, a gente pensa em qualidade de vida. Ela que me estimulou muito para esse lado aí. Então, é uma coisa muito boa na minha vida. Um beijo para você, Cidinha. Você está vendo, nossa sala está enfeitada pela Galeria das Flores. E eu quero que você leve para ela essa orquídea, para amanhã, na hora do almoço de Páscoa, vocês enfeitarem a mesa ou algum local. E um grande beijo para a Cidinha, viu? Tá, muito obrigado. Vou entregar para ela, sim. Olha aqui, Cidinha, que bonito. Ó. Daqui a pouco entrego em mãos. E antes de você dar um showzinho aqui para mim, que eu estou ansiosa, eu quero que você fale assim, uma frase, alguma coisa que pauta a sua vida, para a sua filosofia de vida.
Olha, eu vou falar uma coisa que eu disse quando eu fui por 2 vezes, eu fui paraninfo dos alunos da Faculdade de Medicina, e o paraninfo é aquele que faz o discurso e que manda uma mensagem para os futuros médicos. É uma historinha bem rápida que contaram uma vez num discurso de paraninfo que eu achei muito bonito e pus no meu discurso. Uma vez encontraram uma freira daquelas abnegadas, tratando umas feridas de uns leprosos, pessoal muito pobre. Aí chegou um senhor muito bem estabelecido e falou: nossa, freira, eu não faria isso aí por nenhum dinheiro do mundo. Ela falou: nem eu, meu filho. Então, na realidade, essa é a mensagem que eu passo da medicina, do médico. Você tem que fazer as coisas com amor à profissão, com amor, com vontade de fazer, e o resto tudo vem junto. Eu acho que isso serve para a vida. Tudo que você faz com amor, que você faz intensamente, a recompensa vem. Não pensar só na recompensa antes de fazer o resto. Então, quando eu falei isso para os estudantes, foi muito emotivo, e eu acho que é uma frase que a gente tem que lembrar sempre. Você vai tocar uma música, você vai tocar violão e uma música. Isso, eu toquei vários estilos, tal, mas nos últimos tempos, quando eu estava parando, eu era muito fã do Tim Maia. Então, vou cantar uma música do Tim Maia com aquele vozeirão que não é o dele, é o meu, mas nós vamos tentar fazer. Olha lá, vou tocar uma música do Tim Maia. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para lhe dar, trago esta rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, cai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Pô, é gostoso, né? Que lindo, Tim Maia. Isso mesmo. Esse foi um grande músico, uma das maiores vozes que eu vi nesse Brasil cantar por aí. E com muita alegria sempre, né? E agora o seu pai, vamos lá, seu filho, como é que ele chama? Omarzinho, Omar Feres Filho e o Fez Feres, que a gente chamava ele do general da banda. Seu Fez, que orgulho, 3 gerações? 3 gerações, pai, filho e neto. E o senhor que ensinou esse pessoal todo? É que a gente conviveu muito tempo, um bom tempo em Marília, formamos um conjunto, tocamos sempre juntos, então era pai, era vô, era tudo isso aqui. Então todos com aquele dom que deve ter puxado para mim, né? Que eu tenho uma filha também que toca piano também. Que beleza! Ele esqueceu de falar dessa irmã. É da minha irmã, da minha filha. Ela está aqui, por sinal, ela está aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos passar a Páscoa aqui com o filhão. Tá bom. Parabéns, viu? E vamos ouvir aí.